Eis que não vou demorar. Filadélfia, guarda o que tens, que não roubem tua coroa. O vencedor será coluna no templo do meu Deus, e dele não sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Maravilhoso Pai da eternidade, agradecemos a Ti por mais esse privilégio de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra Santa. Nos ajuda, nos auxilia sempre, Pai, vai libertando-nos de todos os males, de todos os vícios, e assim, ó Pai, nos instruindo na Tua Palavra Santa. Vai lançando por terra todas as obras das trevas, de feitiçaria e macumbaria e todas as setas do inimigo, e que assim possamos estar diante de Ti, ó Pai, no trono do Teu poder, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o missionário Alan e estou aqui para ensiná-los a respeito da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, livre de qualquer influência religiosa e também do sistema religioso, que perverte e assim distorce a Palavra de Deus. Mas que possamos ter o auxílio do Espírito Santo de Deus nos auxiliando nesse vídeo de hoje. E o tema do vídeo de hoje é os casamentos que Deus odeia. E vocês se perguntam, como assim os casamentos que Deus odeia? Se o casamento é algo que Deus ele se agrada, ele ama. Sim, Deus ele ama o casamento. Mas o casamento de acordo com a palavra de Deus. E hoje a gente vai ser instruído a respeito disso, para que a gente não venha a estar em adultério, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus, mas irão para o inferno. Então já vamos entendendo qual é o plano de Deus para o homem e para a mulher. Qual é o casamento que Deus deixou nas suas sagradas escrituras para que o homem e a mulher viessem a praticar. Eu quero trazer aqui a passagem que está no livro de Mateus, capítulo 19, e os versículos são do 3 ao 9, que vamos ter ali Jesus ele sendo interrogado pelos fariseus a respeito do divórcio, a respeito da carta de divórcio que Moisés deu. E vemos aqui que Jesus ele vai citar a passagem que está lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, que Deus ele criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se unirão em uma só carne. E não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Então aqui nessa passagem a gente já vê o plano de Deus, que é o quê? Que o homem ele se case com a sua mulher. Podemos ter a ideia aqui que casamento é entre homem e mulher. Não tem outra distinção aqui. Sem falar também que é um homem com uma mulher apenas. E assim combatendo de vez a poligamia, né? Totalmente rejeitável a Deus. Sabemos que na Bíblia teve casos de poligamia, mas que Deus ele permitiu, mas que em nenhum momento Deus ele veio aprovar essas práticas do passado. Sem falar também que aqui Jesus ele vai deixar bem claro que a mulher ou o homem que divorciar do seu esposo ou da sua esposa e se casar com outra pessoa, ele comete adultério. E dessa forma, a única justificativa para ele abandonar o seu casamento é por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, traição. E dessa forma, dá legalidade ao divórcio. Porém, o divórcio é uma prática realizada pelo homem totalmente rejeitável aos olhos de Deus. E podemos comprovar isso no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, onde fala que Deus ele odeia o divórcio. Porque Jesus ele deixou bem claro nessa passagem de Mateus 19, não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. O casamento ele é vitalício, é para a vida inteira. Então não devemos nos separar, mas devemos
perseverar, porque o que o diabo quer é destruir os casamentos. Muitos pregadores, que se dizem sábios e conhecedores da palavra de Deus, vão pegar essa passagem de Mateus 19, onde Jesus ele fala: o homem não deve se separar de sua mulher, a não ser por relações sexuais ilícitas, e aquele que se separa e se casa com outra, ele está cometendo adultério. E aquele que se casa com essa pessoa que é a repudiada, ele também está em adultério. Então vamos pegar essa passagem para dizer que se a pessoa for traída, Deus permite se divorciar para se casar novamente. Mas muitas pessoas se enganam nessa heresia e nessa distorção da palavra de Deus, porque Deus em nenhum momento ele vai defender isso. Romanos capítulo 7, nos versículos 2 e 3, Paulo ele deixa bem claro que a mulher ela está ligada ao seu marido por causa da lei de Deus. E ela está ligada até o fim da sua vida. Enquanto seu marido viver, ela está ligada a ele. Então ela não pode se casar com outra pessoa se ela vier a se divorciar. Porém, se ele vier a falecer, ela está livre para se casar novamente. Mas se você se divorciar e ele ainda está vivo, e se você se casar com outra pessoa, você está em adultério, independente da situação, independente do motivo que levou você ao divórcio. E para que possamos saber que é isso mesmo que o apóstolo Paulo está falando, basta a gente ir para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, os versículos 10 e 11. Paulo também ele vai deixar bem claro acerca do casamento, de que o homem que ele abandonar, se divorciar da sua mulher, que seja melhor que ele não case novamente, porque ele vai cometer adultério. Então, é melhor que ele se reconcilie com a sua esposa ou fique sem casar. E no versículo 39 é deixado bem claro a mesma coisa que vimos em Romanos 7, que a mulher ela está ligada pela lei de Deus ao homem, enquanto viver. Então, se ela se divorcia dele ou ele se divorcia dela, que eles fiquem sem se casar. Porque se ele se casar novamente com seu cônjuge vivo, eles estão em adultério. E se eles morrerem em adultério, já sabemos para onde vão. Vão para o inferno. Porque se morrer em pecado, conhecendo a palavra de Deus, Deus, ele leva à condenação. Essa passagem de Mateus 19, a qual já vimos no início do vídeo, é uma passagem que nos dá um entendimento muito maravilhoso acerca do casamento. Jesus ele fala: o homem deixará seu pai e a sua mãe e se juntará à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Vemos aí nessa passagem que Deus ele quer que o casamento seja entre homem e mulher. De maneira nenhuma a palavra de Deus vai permitir ou apoiar a união homoafetiva, a união entre homossexuais, porque é desagradável a Deus, é uma prática abominável aos olhos de Deus. E é uma prática que era feita antigamente, na antiguidade, pelos romanos, pelos gregos e também pelos egípcios. E podemos comprovar isso no livro de Romanos, capítulo 1, os versículos 26 e 27. Paulo ele vai deixar bem claro acerca da abominação que é relações homossexuais, onde fala que o povo rejeitou a verdade e por causa disso Deus os entregou a paixões infames, e as mulheres trocaram as suas relações naturais e se inflamaram por mulheres, e os homens da mesma forma deixaram a relação entre as mulheres e se uniram com homens, e assim tiveram relações. Então Deus ele condenará esses que desprezam a verdade, desprezam a palavra de Deus, não querem dar ouvidos, mas querem satisfazer os seus prazeres carnais, os seus prazeres físicos. Então, casamento LGBT
casamento homossexual é totalmente abominável aos olhos de Deus e a Bíblia rejeita. Outra coisa importante é que devemos saber e conhecer quais são os papéis do homem e da mulher. Infelizmente, os valores hoje em dia estão se invertendo, estão degredindo a imagem da sociedade e dessa forma fazendo uma distorção da palavra de Deus, onde no passado o patriarcado era o que reinava, era o que fazia bem à sociedade. O poder do homem na família, onde ele sustentava a sua família, a mulher era aquela que cuidava do lar, mas isso tem sido deixado de lado. Satanás ele tem trabalhado para essas coisas virem a ser ultrapassadas e até desprezadas pela geração de hoje. Então, a palavra de Deus acerca do casamento também nos fala que a mulher e o homem, eles têm papéis diferentes no casamento. É necessário reconhecer que o homem, ele é o cabeça da sua família. É ele quem lidera na sua família, enquanto que a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido. E essa submissão não é fazer o que ele quer, tudo o que ele quer, mas é no sentido de poder ser uma auxiliadora para o seu marido, assim como Deus criou Eva para Adão. Quem deve estar à frente deve ser sempre o homem. Ele que tem que tomar as decisões em comunhão com a sua esposa. É ele que tem que seguir em frente. É ele que deve sustentar a sua família. Enquanto que a mulher, ela deve cuidar do seu lar. Ela deve fazer o seu trabalho de educar os seus filhos. Sem falar que ambos eles devem se amar. Marido e mulher, eles devem ter respeito um para com o outro. E nesse respeito é que a família, ela prospera. Ela vence o diabo e ela vai rumo à salvação e à vida eterna. E essa palavra pode ser comprovada no livro de Efésios, capítulo 5, e os versículos 22, 23 e o versículo 33. Outra coisa importante a respeito do casamento é que servo de Deus verdadeiro e serva de Deus verdadeira não namora como esse namoro do mundo, onde as pessoas elas passam antes mesmo de se casar, a ter carícias, beijo, abraço e assim até chega aos finalmente antes de se casar. Isso totalmente rejeitável e desagradável aos olhos de Deus. Podemos comprovar isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, os versículos 1 e 2, onde fala que é melhor para o homem que ele não toque em mulher, mas para evitar a imoralidade sexual, tenha o marido a sua esposa e tenha a esposa o seu marido. Então o que devemos entender é que as relações, as carícias, os beijos, abraços e qualquer outro tipo de contato físico deve ser após o casamento. Após o casamento, isso sim é permitido, mas antes não. Antes é fornicação. Meus irmãos, devemos tomar muito cuidado a respeito dessa inversão de valores que tem acontecido na nossa sociedade nos dias de hoje, onde a mulher totalmente fazendo as coisas de homem, o homem fazendo totalmente as coisas de mulher, e assim as pessoas achando normal. No livro de Sirácida, capítulo 25 e os versículos 29 e 30, fala o seguinte: irritação, desrespeito e grande vergonha é o homem que se deixa ser comandado pela mulher. E o que é que esses versículos querem dizer? Que, infelizmente, é isso que tem acontecido. A mulher que domina, aquela que toma as decisões, aquela que faz do homem o seu capacho e até sustenta ele, né? E, infelizmente, isso tem virado cada vez mais normal na nossa sociedade, mas para Deus isso não é normal. Isso é totalmente desagradável e rejeitável aos princípios bíblicos. É o homem que deve sempre tomar a frente. Não venhamos a deixar sermos manipulados e influenciados pelo machismo e pelo feminismo. Não estou aqui sendo machista, estou sendo aqui bíblico, porque eu não sou a favor de bater em mulher, assim também como eu não sou a favor
de a mulher dizer que ela é a dona do seu corpo e desprezar o casamento. Não, isso são práticas e táticas do diabo para tentar separar o homem e a mulher, tentar acabar com o casamento e com os relacionamentos nos dias de hoje, através desses movimentos diabólicos. Então esse foi o vídeo de hoje, meus irmãos. Espero poder ter contribuído para o seu conhecimento, que você possa guardar esse conhecimento no seu coração para praticar, porque saiba, meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara: os adúlteros não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Que você possa dar ouvido a essa palavra e colocá-la em prática na sua vida. Então ficamos por aqui e possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsebaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, o nosso Mestre, o exemplo perfeito a ser seguido. Jesus, o Cristo. Amém.